Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do professor Macau Solidário. E nessa aula de hoje a gente vai falar ainda mais sobre o pacote Office e como você pode aplicar aí para aprender e responder certo todas as suas questões do concurso. Então, primeiramente, vamos lá. Vamos falando aqui na nossa aula 8 sobre o pacote Office. Então, primeiramente, o que a gente pode falar sobre o que seria o Microsoft Office. Então, o Microsoft Office ele é um pacote de aplicativos para escritório que contém programas como processador de texto, que seriam o Word, planilha de cálculo, que é denominado também como Excel. Temos programas de softwares de bancos de dados, de apresentação gráfica e clientes de e-mail. E tem muitas outras ferramentas que foram sendo acrescentadas aí com o passar do tempo. Então, o Microsoft Office é o software mais utilizado, assim, pacote de softwares, na verdade, que é mais utilizado ao redor do mundo para escritórios. E ele foi tão difundido que ele é explorado, por exemplo, em trabalhos escolares. É muito difícil a gente, hoje em dia, encontrar alguém que ainda não tenha utilizado nenhum programa do Microsoft Office. Talvez só uma pessoa, talvez, que não tenha tido contato com o computador para não ter tido contato com nenhum desses programas aqui que a gente está citando. Mas esse programa aqui seria para conectar o e-mail. Temos o OneCloud, que seria um dispositivo na nuvem no qual você conecta e tem seus arquivos do seu computador em nuvem conectados. Temos o tão famoso Word e temos o Excel também, o PowerPoint. Temos o OneNote, que foi adicionado nas versões recentes. Então o OneNote, a diferença dele é que ele cria notas pessoais, ele é para ser como se fosse uma agenda virtual que fica dentro do seu computador. E temos outros aqui que eles fazem, são coisas muito interessantes também. Temos aqui o Microsoft Visual, que ele seria, por exemplo, para criar diagramas no Windows. E tem outras funções tão importantes. Temos outros que são muito importantes também, o MS Project e outros que não estão listados aqui. Mas o que é importante a gente falar nessa aula é principalmente sobre questões de concurso. Vão cair esses três softwares aqui, que vem já no nosso pacote, no pacote Office. Normalmente, o software Microsoft Office, esse pacote de softwares, ele é pago. Então, normalmente, seu computador ele vem com os programas instalados. E então, passa um tempo, um mês ou dois, e esse programa acaba, essa versão, e você tem que começar a pagar ou por anuidade ou comprando o software por definitivo. Então, isso tudo você tem que ir lá no site da Microsoft. A diferença dele para o LibreOffice é que o LibreOffice é um pacote de softwares que é totalmente livre e totalmente gratuito também, e você é permitido alterar. Eu falei muito isso na outra aula. Então temos aqui o LibreOffice, que em comparação ao Microsoft Office tem a possibilidade de ser de graça. Então o Microsoft Office muita gente pode chegar a piratear, o que não é o correto. Então tem a opção do LibreOffice. Mas é muito comum nas questões de concurso querem questões principalmente sobre esses três. Esses três aqui, que são o que a gente vai olhar mais aproximado nessa aula. E para falar, eu vou abrir aqui também o software, a gente vai discutir algumas coisas que são importantes para a sua prova do concurso. Então vamos lá, começando pelo Microsoft Word. Eu peguei aqui falando um pouco do 2016, mas na verdade é o Word em geral. Ele é um editor de texto que é composto por uma série de ferramentas poderosas que auxiliam na elaboração de arquivos. Então a gente tem que pegar e entender qual é esse tipo de arquivo. O arquivo Word pode ser o .doc, que é o arquivo do Word muito conhecido, e que o próprio LibreOffice ele também exporta nesse arquivo do Osho, criando uma interoperabilidade entre os dois. Então, nesses arquivos eles são chamados de documentos, que o nome do arquivo é só doc, pegando essa parte aqui. Então, com esse aplicativo você pode criar qualquer tipo de documento que envolva textos, revistas, panfletos, jornais, etc. E além disso, o Word ele permite que a gente coloque tabelas, gráficos, índices, entre muitos outros elementos. Então, vamos sair um pouco aqui da nossa apresentação. Vamos aqui, ainda estamos no Word, então vou abrir aqui o Word. Estou com a versão de 2013, todos os meus pacotes Office estão em 2013. Vou abrir aqui uma folha em branco. Então, basicamente, essa é a interface do Word. A gente pode dar uma olhada aqui, ó, nas coisas aqui em cima, na barra superior esquerda, nós temos o ícone do Word, que se clicarmos temos como restaurar, minimizar e tudo. Por exemplo, se deixar assim, a gente clica aqui em restaurar, maximizar e a tela como se fosse clicado aqui. Temos algumas opções aqui, ó, como faixa de mostrar as guias ou mostrar guias e comandos, ou ocultar totalmente a parte de cima. Podemos vir e configurar tudo isso da maneira que você preferir. Então, o que a gente pode saber basicamente sobre o Word?
O que é o Word, certo? É um local para que você pode escrever e planejar documentos de texto, escrevendo vários textos aqui e várias coisas. Eu vou escrever, por exemplo, aula de informática, professor solidário. E aqui a gente pode escrever várias coisas e a partir desse texto nos é permitido mudar a cor. Podemos mudar a cor do texto, colocar uma cor mais escura aqui, vou colocar esse azul aqui. Podemos aumentar o tamanho, podemos modificar a fonte, que eu gosto de usar essa fonte aqui, nossos slides sempre tem essa fonte. Então, podemos modificar a fonte. Além de tudo, hoje a gente pode inserir imagens e fazer muitas outras coisas. Aqui tem várias abas que são interessantes da gente ter como referência e entender. Temos aqui, primeiramente, partindo da página inicial, temos ferramentas do seu texto. Por exemplo, se eu for escrever aqui outro texto vou mudar essa fonte aqui, vou colocar essa fonte aleatória. E eu quiser que essa fonte aqui seja aplicada aqui. Então a gente vem, clica em uma parte do nosso texto, pode ser só colocando o nosso leitor de texto em cima. Clicamos aqui e selecionamos o texto que nós queremos e aí ele já modifica a fonte, o tamanho e a cor do texto para de acordo com o texto que nós temos aqui. Isso é muito interessante, isso aqui pode ser muito útil. E aqui nessa parte de fonte nós podemos clicar aqui para aumentar as modificações. Podemos configurar o tamanho de fonte, a cor da fonte. De outras formas, o estilo de desenho, como por exemplo um traço embaixo, seria traço pontilhado ou outras formas. Podemos fazer vários efeitos na fonte, sobrescrever. Temos várias possibilidades. Temos também opções avançadas aqui que vão permitir que a gente configure. Temos como aplicar efeitos no texto, efeitos de sombra, por exemplo. Todos os efeitos podem ser feitos para a gente criar essas possibilidades do Windows. Aqui mesmo ele vem com várias possibilidades já abertas, como por exemplo, se eu quiser que esse seja o título do meu documento, eu posso vir a possibilidade de título 1 aqui, que ele já vem pré-configurado dentro do Word. Então essa parte aqui nós temos a parte de parágrafo, que podemos editar os parágrafos, por exemplo, se formos colocar a BNT com a primeira linha de deslocamento de isso tudo aqui. Colocar no formato BNT, podemos configurar esses espaçamentos múltiplos 1,5 entre linhas, por exemplo. Seria um tipo de espaçamento. Então vamos lá. Tenho aqui também as configurações de estilo que eu mostrei para vocês. A gente pode clicar aqui, expandir e criar vários estilos pré-configurados que o Word disponibiliza para você. Temos como inserir várias imagens, tabelas, algumas até do Excel. Podemos inserir vídeos, podemos inserir hiperlinks, que seriam coisas para você clicar. Podemos configurar o rodapé, colocando, por exemplo, aqui alguma coisa, por exemplo, a página que estamos, a página 1 aqui. É importante que esse rodapé, o cabeçalho e o rodapé, eles podem ser editados para, por exemplo, você colocar que o Windows ele passe por exemplo, ele numere suas páginas automaticamente. Por exemplo, marcar aqui. Então, se a gente criar outra página, por exemplo, eu vim aqui, eu quero sair dessa edição, clique em fechar cabeçalho e rodapé. Então, eu vou dar aqui Enter, 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 até que surja uma nova página. E aqui já temos o número 3. Se você segurar Ctrl e rodar o scroll do mouse, você vai ver que as páginas foram afastadas. Então aqui uma coisa muito interessante é que já surgem a numeração automática das páginas, aqui o 2, aqui o 1 e aqui o 3. Então com base nisso a gente pode criar essas páginas e tudo. Podemos ter quebra na página, por exemplo, para uma página que só queremos escrever até certo ponto, quebramos e criamos uma nova página. Nós podemos definir também o tamanho da página, tudo isso aqui como folha de rosto, criar alguns templates aqui que temos disponíveis no Word. Então é realmente muito grande, muitas possibilidades de forma. Eu estou falando isso aqui mais como introdução, temos aqui exemplos de temas, parágrafos, exemplos de layout, já definir as margens, orientação, o tamanho da folha, se seria um A3, um A4, um A5, um B4. Então tudo isso a gente vai configurar. Então tudo isso pode ser configurado dentro do nosso arquivo. Então temos aqui como inserir referências, citações e todos definindo até o estilo que seria dessa referência. Então é muito interessante as possibilidades que ele tem e é bom que você abra no seu computador e possa trabalhar estudando isso. Temos aqui a barra de baixo que diz o número total de páginas e também a quantidade de palavras que tem. Temos aqui, por exemplo, Português Brasil. Podemos mudar a língua do nosso arquivo do Word.
Temos aqui para visualizar as páginas como livreto ou visualizar as páginas uma inteira. Temos aqui que procurar um layout de internet para visualizar as páginas, que seria dar uma expansão maior, como se isso aqui tudo fosse apenas, não tivesse para ver a borda da folha, como se fosse um site da internet, vemos desse jeito. Então é isso, gente, aqui do Word, basicamente, sem explicar muito, tem muita coisa para explorar, mas aí você tem que ir por conta própria explorando, e nesse vídeo rápido não tem como a gente falar muito sobre isso. Então vou fechar aqui, não vou salvar, e vamos aqui para o PowerPoint, que é justamente esse programa que eu estou utilizando. O PowerPoint é o nome de um programa mais popular criado da Microsoft. Ele se trata de um software que permite a gente realizar apresentações através de dispositivos que no Brasil seriam chamados slides. Então esse programa contempla as possibilidades de utilizar textos, imagens, músicas e animações. Então, quebrando um pouco da quarta parede, eu já estou saindo aqui, ó, e mostrando os nossos slides aqui já configurados. Então tenho aqui os slides. Eu não sei se você repara, mas aqui no início da aula sempre começa com esse slide aqui, ó, porque eu coloquei como introdução esse slide, esse movimento, essa transição aqui. Se você reparar no vídeo número 6, eu comecei colocando várias transições justamente para dar esse exemplo que a gente pode vir aqui. Então, que a gente pode ver aqui um exemplo que eu coloquei da página, por exemplo, várias transições diferentes entre uma página e outra. Então, o PowerPoint ele oferece diversas possibilidades para a gente apresentar o nosso trabalho, o nosso slideshow. Então, como podemos ver aqui, eu coloquei a transição de desgarrar. Nós podemos introduzir várias transições, se eu quisesse colocar aqui, ó, dividir, por exemplo. Quando a gente criar a apresentação, o slide já começa dessa forma. Temos aqui, ó, temos o Macau, que tinha essa transição, e ele vira essa transição de abrir, e aqui podemos definir as transições. Mas começando da primeira página, nós temos as mesmas ferramentas do Word, basicamente essa parte toda aqui, ó, ela é muito próxima do Word, e nós temos uma ferramenta aqui de desenho, no qual a gente pode desenhar formas, e aqui clicando nessas formas a gente pode editar elas, como por exemplo escolher o preenchimento. Eu cliquei com o botão direito do mouse e podemos modificar a cor, podemos criar outras coisas. Temos vários tipos de forma aqui, como setas, formas de apontar, estrelas, balões, botões de ação, por exemplo o botão do play aqui, e podemos desenvolver um hiperlink, por exemplo, para a próxima slide, e tem muitas configurações de ação. Então eu cliquei aqui em hiperlink para o próximo slide, deixa eu apagar aqui para mostrar para vocês uma coisa interessante, que é, deixa eu vir aqui, próximo aqui, vou dar esse hiperlink. Então ele criou um hiperlink para o próximo slide. O que é que isso significa? Que quando eu apresento, se eu estou aqui apresentando tal e clico aqui, ele já passa para o próximo slide. Então é muito interessante, você pode criar várias coisas, tem na internet vários canais no YouTube que criam apresentações incríveis dentro do Photoshop, então é uma ferramenta incrível e que possibilita muitas coisas. Aqui temos outras abas como inserir imagens, inserir instantâneos, que seriam prints da tela e essas coisas. Temos como inserir tabelas. Ó, podemos criar aqui o tamanho da nossa tabela aqui já pré-definido, inserir uma planilha do Excel, o que é muito interessante. Álbum de fotografias, temos mais formas que podemos ensinar, Smart Guides. Como vocês viram em outros vídeos, outras apresentações que eu criei aqui para apresentar nas outras aulas para vocês, eu coloquei vídeos dentro do PowerPoint que eu abri durante a apresentação. Então isso também é uma possibilidade que a gente pode fazer. Então a gente pode vir aqui, ó, e criar outro slide, duplicar os slides, ou selecionar vários e duplicar, recortar, publicar os slides direto aqui para a internet, ou ocultar alguns slides. Então é muito interessante, tem muitas possibilidades. Temos aqui, ó, como desenhar fórmulas dentro por acaso de alguma apresentação ou coisa matemática. Temos aqui a aba de design que vem com várias configurações já pré-selecionadas do nosso design. Aqui o meu já tem essa aqui, ó, vocês podem ver que foi desenvolvida, e assim quando você cria um novo slide ele já vem com essa pré-configuração. E aqui são as abas de transições, que tem bastantes transições, umas muito legais e outras um pouco cafonas. Temos essa aqui, ó, que lembra muito assim o Windows XP. E temos muitas animações também que seriam para você pegar esse texto, por exemplo, vou flutuar para cima. Então, assim que surge o texto, temos também, deixa eu ver aqui alguma bem ênfase desaparecer. Temos as de entrada, temos as de dar ênfase à questão e temos as de saída. Então eu coloquei como flutuar para cima como de entrada. Assim que eu entro no slide acontece isso. Agora eu vou colocar alguma para vibrar. Não, vibrar foi muito... Vou colocar aqui, clarear também não ficou legal. Vou colocar para piscar. Então eu vou colocar aqui também uma de saída, flutuar para baixo. Então vamos lá, quando eu clico aqui no PowerPoint,
eu abro a apresentação, ó, vem aquele coisa do Windows XP. E aqui a palavra, quando eu clico, desce para trás. Quando eu volto, ó, deixa eu passar aqui, essa transição demorada. Vamos lá, voltando para cá. Microsoft Office de entrada. E aqui temos de saída como isso. Então o que acontece? Quando eu configurei para o de saída, ele acaba tirando o de entrada. Então você só pode escolher mais um. E aqui você pode configurar tudo isso. Tem muitos canais no YouTube explicando sobre isso. Sobre transição também. Então, basicamente o PowerPoint é isso. Vocês têm que explorar, abrir aí, entender alguns conceitos. E agora a gente vai falar do mais importante, que eu separei mais tempo da aula para ele, que é o Excel. Então vamos aqui falar do Excel. O Excel é um aplicativo de criação de planilhas eletrônicas que foi criado pela Microsoft lá em 1987. Então, esses computadores já usavam um sistema operacional que antes rodava no Mac, que é em 1985. Então, o Excel é muito conhecido por ser, é mais conhecido por ser a maior plataforma de planilha eletrônica. Ele é a mais difundida no mundo e geralmente muitas empresas utilizam dessas planilhas. Então seus recursos incluem interface intuitiva e que tem capacidade de ferramentas de cálculo e construção de gráficos. Tem planilhas que são atualizadas também automaticamente. Então ele é muito utilizado pelo mundo financeiro, por empresas que têm que gerir seus cálculos. E aí vocês vão ver como ele é muito interessante. Acho que dos 3 softwares aqui que a gente está olhando, o Excel ele é o menos, assim como posso dizer, ele é o menos que as pessoas geralmente usam, pessoa que faz software só para trabalhos em casa ou coisas do tipo. Então, eu vou aqui clicar em sim. Como está LibreOffice, eu vou clicar em planilha em branco. Então, o que a gente pode falar do Excel? Bom, o Excel é uma planilha, ele gera planilhas, e o mais interessante disso é a forma como ele usa, que você pode usar para organizar seus dados. Aqui temos uma página inicial, mesma coisa do Word, basicamente aqui, ó, que podemos criar textos e criar várias coisas de cálculo. Então temos aqui a nossa barra de fórmulas. Então sempre clicamos em uma célula, cada coisinha dessa aqui é uma célula. E é muito importante falar que isso aqui é apenas uma aula introdutória, então existem cursos muito longos de Excel por aí, que você vai aprender muito mais coisas, e uma coisa que eu quero falar aqui na aula são alguns comandos muito importantes que vocês têm que ir revisar na sua casa, por causa que eles são os que mais caem em prova. Então vou falar aqui de alguns, mas não todos, porque não ia caber num vídeo só. Então, mas eu vou deixar aqui, ó, no PowerPoint, todos os comandos que mais caem em provas de concurso. Então, peraí, deixa eu clicar aqui no Excel. Vamos lá. Temos aqui a planilha do Excel. Então, o que se dizer basicamente dele? Ele é muito parecido com o do LibreOffice. Se eu clicar aqui no número 10, clicar aqui no número 20 e clicar aqui no número 3, vamos ter que na célula B2, C2 e D3 esses números. Então, se eu vim aqui colocar igual e digitar a ferramenta de soma, selecionar essa célula, colocar o mais e selecionar essa, nós estamos somando essas duas células, a célula B2 e a célula C2. Então, o que é interessante é que se eu alterar esse valor para 15, o valor vai mudar automaticamente. Então, imagine uma planilha de, por exemplo, orçamento. Que eu tenho aqui, por exemplo, eu vou escrever área de vidro. Vamos supor que é uma empresa que faz vidros para janelas. Então temos aqui a área do vidro, que a gente pode inserir como valor. E temos quanto custa essa área de vidro. Vamos supor que uma área de vidro, assim, só um valor aleatório, seja R$15 por metro quadrado. Então eu vou colocar aqui como valor. Então o que eu posso fazer? A gente pode vir aqui, ó, e configurar todas as questões de texto. Por exemplo, se eu quiser colocar aquela fonte que eu gosto, eu venho aqui, ó, e coloco 12. Eu tenho aqui a fonte que eu gosto. Temos como colocar em negrito. Tudo isso a gente pode configurar aqui dentro do Excel, essas coisas de texto, como tem no Word, como tem no PowerPoint. Então eu vou colocar aqui 12. Então tá. Temos aqui a área do vidro e temos aqui o valor específico para essa área do vidro. Então vamos supor que o valor do vidro é um valor aleatório de 250 por 15. Então para saber o valor final, a gente vem aqui num projeto, ele vai ter usar uma área de vidro 250. Então a gente pega essa célula e multiplica, que é a questão de multiplicação, seria essa célula aqui. Então temos aqui, ó, esse valor total para aquela área de vidro. O mais interessante é saber que a gente pode também aplicar e colocar aqui várias coisas, como
configurar as moedas que a gente está utilizando de contabilização, temos como usar porcentagem. Então é muito interessante as possibilidades que ele tem para gerar a nossa. Temos como configurar a hora, vocês vão ver muito disso quando for ver a fundo os comandos. Então nessa questão aqui simples de multiplicação, a gente pode vir aqui e clicar mudar a cor do texto também, mas tem uma ferramenta aqui que a gente possibilita criar essas linhas ao redor das células, que pode gerar uma questão interessante, por exemplo, clicar aqui ao redor disso. Então vamos supor que seja num projeto 250, mas em outro projeto é menos, é só 78. Então 78 ele já atualiza novamente, assim a gente tem um valor rápido para calcular. Então isso é muito interessante para agilizar alguns processos de empresa, para você não ter que ir calculando. Claro que eu estou levando em conta apenas uma variável que seria a área do vidro, mas se você pudesse levar em conta os tipos de vidro, a espessura do vidro, essa quantidade, tudo isso pode ser configurado através de fórmulas matemáticas aqui do Excel. Então outro comando muito interessante que a gente pode levar em conta é a questão da divisão. Se temos aqui o valor de 50 e temos aqui o valor de 5, uma forma interessante de saber é que, como selecionar essas células? Você vem aqui na célula, coloca igual. Assim que você coloca igual, você já está começando o comando aqui na sua fórmula. Então você coloca igual e seleciona a sua célula que você quer aplicar a sua fórmula. Vou colocar aqui a barrinha, que essa barrinha inclinada para a direita significa a divisão aqui dentro do Excel. Então eu seleciono a outra que vai dividir. Então 10. Perceba que primeiro vem a que vai ser dividida, depois a que vai dividir. Então é muito interessante você saber essa relação. Temos outras coisas para discutir aqui também, como a questão de que, vamos lá, temos que, se colocarmos uma questão mais complexa, por exemplo, igual, vou criar uma nova fórmula aqui, igual, vou pegar essa célula, mais essa célula, menos essa célula aqui, 15, que vai multiplicar a célula por 10. Não, aqui eu estou pegando uma célula que vai variar. Não é muito bom pegar porque isso aqui é outra fórmula. Então vou pegar multiplicando por isso e dividido por isso. Como vai funcionar esse cálculo? Vê que deu um cálculo bem quebrado aqui, mas o que é que vocês têm que entender? Que o que ele vai fazer primeiro dentro aqui? Ele vai somar primeiro essas duas? Ele vai multiplicar primeiro aqui? Ou ele vai dividir? Então é muito interessante seguir a lógica, que ela segue a mesma lógica daquela equação matemática. Você vê que as cores aqui desse endereço, porque cada célula dessa tem um endereço, que seria o B2, essa aqui, a C2, essa aqui, a I2, exatamente essa aqui. Então cada célula dessa tem um endereço. Então como funciona esse cálculo matemático dentro dessa linha de fórmula? Como a gente pode definir isso? Bom, vamos lá. Temos aqui a nossa linha de fórmula e primeiro as coisas que a gente resolve é a multiplicação, a divisão, depois vamos para as somas. Então primeiramente seria resolvido isso, depois isso, a ordem não faria tanta diferença, e depois seria resolvido essa adição e depois essa subtração. Mas se, por exemplo, a gente fizesse alguma mudança, como por exemplo colocar uma barra de espaço aqui e aqui, a gente criou uma prioridade, ou seja, assim como na equação matemática, a gente tem que resolver isso aqui primeiro para partir da outra. Então, se a gente colocasse os colchetes e a chave também, que são conceitos matemáticos, o Excel também trabalharia dessa forma. Então, você pode ver como colocar aqui, já deu um problema na fórmula, que é o que pode acontecer se você digitar alguma coisa e não preencher corretamente. No caso aqui, o que aconteceu, eu não fechei dar um Ctrl Z aqui. Vamos tirar aqui, dar um Enter. Eu não tinha fechado parênteses, eu tinha clicado em outra forma. Então você pode ver que o resultado aqui ele deu diferente do que deu naquela outra. Então uma coisa interessante de você perceber é, por exemplo, eu tenho aqui um valor de 35, tenho um valor aqui de 45, tenho um valor aqui de 100, tenho um valor aqui de 84. Então eu vou fazer uma fórmula aqui, que vai somar tudo isso. Vou botar aqui valor total. Isso aqui eu estou só dando umas dicas, mas você tem que pesquisar e saber como usar realmente esse software. Então vou dar um valor total, vou colocar igual, vou pegar essa célula, vou somar com essa. Uma função bem boba. Aqui temos da célula D8. Se eu pegar essa célula e arrastar aqui para baixo, vocês verem que dá um valor diferente.
porque o endereço também desceu juntamente com a célula. Então a célula perdeu os endereços iniciais, que seriam a E8, e passou a pegar o E9 e o D9 em vez do D8 e o E8. Então isso pode ser muito útil no caso de você tem vários números aqui, ó, 15, vou preencher aqui com números bem aleatórios. Você pode criar uma fórmula e a partir disso simplesmente calcular e puxar assim e fazer de forma prática. Por isso que ele é tão utilizado nas empresas para usado para calcular essas coisas. Então vamos voltar aqui para o PowerPoint e falar principalmente dessas fórmulas aqui. Nós temos também a função soma, que eu expliquei, função média, a função máxima e mínimo, a função maior, a função menor, ou seja, maior igual, menor igual. Temos a função si, que é muito interessante vocês saberem pesquisarem sobre essa. Temos o cont_si, são várias variações de algumas funções e elas caem muito em concurso, então a gente não pode falar aqui de todas sem explicar o básico do software. Mas se a gente pudesse falar de algumas agora, podemos falar da função máxima e da função mínimo. Então vamos lá explicar como é que ela funciona aqui. Vou clicar aqui em igual. Vou clicar aqui em igual, vou colocar máximo. Maior. E ao clicar o maior, eu vou clicar nesse ponto e vou segurar Shift. Vocês veem que tem essa setinha aqui, ó, 2 pontos. Significa que ele está pegando todos esses números aqui e colocando dentro de uma matriz. Que seria, eu peguei todos esses números e coloquei como se fosse uma base de dados. Então é um conceito um pouco complexo de explicar, principalmente num tempo tão curto. Mas isso tudo foi compilado numa base de dados e que e vai passar como acesso para a minha fórmula. Então ele vai pegar todas essa base de dados e ver qual é o maior número. Pode ver que eu inseri um número insuficiente para argumentar essa função. Vamos lá, vamos passar aqui, dar um Enter. Está dando um erro aqui rápido. Bom, percebi aqui que eu estava fazendo de relevante aqui, a função é realmente máximo. E eu estava utilizando a função maior, então vamos clicar na função máxima. E agora selecionamos a nossa base de dados aqui. Fechamos o parênteses, damos OK. Então ele selecionou o maior número. O mesmo vai se aplicar à função, vamos colocar aqui igual, mínimo. Então vamos selecionar aqui a mesma base de dados, ele vai selecionar o seu pior número. O seu menor número. Então o que a gente pode pegar como base é que justamente se, por exemplo, queremos saber o pior dia de venda de uma empresa, podemos usar essa função, ou o melhor dia de venda que mais vende. Simplesmente nessa base de dados acessando o número de vendas que tem nos vários dias do ano. Calcular talvez um mês que mais venda. Tudo isso pode ser controlado e manipulado aqui pelas planilhas do Excel. E é muito interessante você saber. Temos aqui também uma função que eu gostaria de falar, que é a função média. Por exemplo, queremos tirar a média desses dias. Então eu vou vir aqui em colocar igual, média. Vou clicar e vou selecionar todos os números que devem ser selecionados. E aqui temos a média de 460,9 de todos esses números. Interessante aqui, se essa média for algum número for alterado, se aqui ficar, por exemplo, 0, a média baixa para esse valor aqui, o número mínimo baixa para 0 e o valor maior fica sendo esse dessa célula. Então, tendo como base isso, é muito interessante a gente saber explorar todas essas questões do Excel, mas ele é um programa muito grande, ele tem mais de 400 fórmulas, mas é importante você dar uma olhada justamente nessas que eu deixei aqui, porque elas podem ser importantes para cair no concurso. Temos aqui questões de si, que elas são relevantes, eu vou explicar como é que funciona essa função de forma rápida aqui. Vimos aqui, colocamos se. Então, ela se trata de uma condição. Então, se essa condição for satisfeita, retorna um valor verdadeiro e se ela não for, retorna um valor falso. Então, vamos clicar aqui e clicamos esse aqui que chama teste lógico. Como seria isso? Como essa questão funciona? Então, ele tem um teste lógico, o valor que vai ser aplicado se for verdadeiro e o valor que vai ser aplicado se for falso. E veja a estrutura que tem que seguir, o desenho que tem que seguir essa fórmula. Qual seria esse teste lógico? Por exemplo, eu vou selecionar aqui a célula A1. Se ela for maior, vou colocar aqui, ó, maior que 10, vou colocar ponto e vírgula para dar segmento. Vocês verem que mudou aqui, ó, o que está em negrito, não é mais isso. Ó, antes o que está em negrito, essa parte. Ao colocar o ponto e vírgula, vemos que estamos escrevendo essa outra parte, desenhando essa outra parte da fórmula. Então, o que acontece se esse valor for verdadeiro? Vamos imaginar que a gente está projetando uma estrutura de concreto
Então, se o valor for um valor que vai resistir, se for mais de 10 MPa, um exemplo hipotético, a gente vai ter esse valor como verdadeiro, ou seja, a estrutura, vamos poder colocar aqui, vai ficar em pé. Vou colocar entre aspas, porque aqui não vai ser nenhuma função e sim vai ser escrito, então vai ficar em pé. E vamos colocar 2 pontos. Se for falso, a gente vai colocar vai cair. Isso a gente fecha o nosso parênteses aqui, podemos dar Enter. Então vemos aqui que vai cair. Foi o que deu como resultado da nossa equação. Por quê? Por causa que aqui está o valor de zero, de nada. Se colocarmos o valor de 10, ele continua caindo. Porque eu coloquei que ele tem que ser maior e não maior ou igual. Então se a gente colocar aqui o valor de 11, a estrutura vai ficar em pé. Então, se é uma estrutura que mais cai, a questão condicional, que a gente pode chamar, é uma das que mais caem na questão do Excel e na questão das provas de concurso. Então, fique muito atento com isso. Se a gente colocar aqui 9, a estrutura vai cair. Então, é uma condição. É muito importante a gente pegar essa questão e ver aqui a formatação, o desenho que tem que seguir essa forma. Se pegarmos várias outras formas que podemos ver aqui, clicando em FX, vocês vão ver a quantidade de formas aqui, temos as mais recentes usadas, mas podemos colocar todas. Veja aqui a quantidade de fórmulas que existem dentro. E vocês, claro, não precisam estudar todas, mas dêem uma olhada principalmente nessas que estão aqui colocadas no nosso PowerPoint, pois elas são as que mais caíram em concursos até agora, com base nas nossas pesquisas. Então também não se esqueça de acessar o nosso site www.professormacau.com.br e lá você vai encontrar muitas outras informações que vão te ajudar a conseguir sua tão querida vaga. Então vá por agora para o nosso vídeo resolvendo questões sobre LibreOffice e Excel. LibreOffice e o pacote Windows, que lá a gente vai resolver e você vai poder também entender como esses assuntos eles podem cair em prova. Então dá uma passada na nossa aula, tá aqui um link na descrição. E é isso, pessoal, até a próxima aula.